Bom dia, gente. Bom dia. Começando aqui mais um bate-papo da nosso desafio Resgate seu Amor pela Medicina. Sou a Patrícia Sanguita. Deixa eu aumentar aqui que todo mundo fala que eu tô falando baixo. Opa. Isso. Então vamos lá. Bom dia. Só me apresentando, né? Tem muita gente que não me conhece, tá chegando aqui agora. Sou a Patrícia Sanguita, sou médica integrativa e hoje sou mentora e professora de outras médicas e ajudo médicas ou médicas comuns que estão insatisfeitas com a medicina ou médicas não convencionais que estudam outras áreas da medicina. Ajudo vocês a resgatarem o amor pela medicina através de um consultório médico autêntico, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como essa junção da ciência e da espiritualidade pode ser possível no consultório médico autêntico. A gente já falou disso aqui em outras lives, mas mesmo a gente já falando, é importante a gente voltar no tema, porque cada vez que a gente fala e escuta sobre o tema, a gente vai abrindo novas possibilidades na nossa cabeça, porque o que eu vejo que mais vocês têm dificuldade é de pensar como que isso poderia ser feito, né? Como fazer esse trabalho, assim, como olhar para essa questão da espiritualidade dentro de um consultório. Então a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre aquilo que eu vivo sempre falando, que é o caminho de volta para casa, né? Resgatar esse caminho de volta para casa da medicina, para casa saúde, para casa espírito, e como que a ciência pode nos apoiar nisso, né? Como que a gente pode caminhar por esse lugar sem necessariamente a gente confrontar e simplesmente usando já os conhecimentos que existem ou aquelas possibilidades que a gente já pode usar. Então, hoje, né, dentro do meu programa, eu vejo muito essa dor, assim, eu quero muito falar e trazer mais questões ligadas à espiritualidade, porque eu sei que isso é importante para mim e para o meu paciente. É importante a gente entender que isso é possível, né, para todas as especialidades. Mas como você vive e trabalha na sua especialidade vai fazer toda a diferença em relação a falar ou não sobre esse tema. Existem algumas especialidades mesmo que são voltadas para alguns quadros bem físicos mesmo, né? Bem corporais, porque essa que é o direcionamento material do nosso trabalho enquanto médico hoje aqui nesse planeta, né? É muito voltado por uma percepção mesmo do nosso paradigma materialista. Então, todo o trabalho que vai ser feito ali em torno do nosso paciente, ele é focado no materialismo. Isso é porque o nosso paradigma é esse. Então, a nossa ciência, ela trabalha de acordo com aquele paradigma vigente. Então, a nossa ciência, ela sempre vai... o que ela consegue fazer? Ela consegue pesar, medir, lançar dados no sistema, analisar qual a maior recorrência daquilo ou aquilo outro, linkar informações e com isso construir, né, com essas informações construir um resultado que mostra mais ou menos uma parcialidade ou não de alguns pontos, enfim. Esse é um método científico cartesiano que a gente conhece desde 1600 e pouco, né, quando Descartes tentou ali, com esse método, fazer justamente o que precisava ser feito, que era divorciar a ciência do controle da religião. Então ali a gente precisava muito disso. E quando ele fez esse movimento, foi justamente, ele buscou provar Deus a partir da ciência, mas ao mesmo tempo ele criou um método que foi usado até hoje, com muito embasamento e com muita verdade, né, que faz muito sentido, que é o método científico, só que esse método, ele sempre vai sustentar o paradigma vigente. Então, à medida que a gente for mudando o nosso paradigma, e a gente está mudando, vocês vão ver a ciência também, olhando para os outros paradigmas. Então, o que a gente já tem hoje de positivo? Né? A gente já tem muitos e muitos estudos mesmo, mostrando o quanto a espiritualidade, ela é um fator positivo de melhora no quadro clínico dos pacientes. Qualquer paciente, principalmente aqueles pacientes que têm questões ligadas
doenças, né, que são de difícil tratamento ou muito crônicas, ou doenças que levam a uma morte iminente. Então, a espiritualidade ela tem sido trazida como um fator muito positivo. E um dos primeiros estudos aqui no Brasil sobre espiritualidade, que é bem interessante, foi um estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que mostra o quanto o fator espiritualidade é definidor no processo de melhorar a saúde cardiológica, né? O quanto os pacientes que vivem algum tipo de espiritualidade, eles têm mais compromisso com mudanças que favorecem a saúde cardiológica, eles têm menos altos níveis de estresse, isso melhora também a questão da hipertensão arterial. Recentemente eu tive acesso a um estudo muito lindo, gente, porque ele comprova tudo que eu sempre falei. Nesse estudo, que eu tenho que vou encontrar ele de novo para eu dar uma lida. Nesse estudo é o seguinte, ele traz que... deixa eu só lembrar para não falar dados incorretos aqui para vocês. É um estudo que avalia pessoas com câncer, né? E aí, o quadro de sobrevida dessas pessoas. Fatores como exercício físico, alimentação, sono e espiritualidade foram abordados. Desses fatores, quando todos estão coordenados, quando todos estão juntos, quando a pessoa melhora a alimentação, sono, espiritualidade, exercício físico, quando ela melhora os hábitos de vida, todos os fatores, ela tem uma melhora de aproximadamente, uma sobrevida maior de aproximadamente 30%. Nenhum desses fatores se mostrou isoladamente, como é que eu vou dizer? Nenhum desses fatores isolados, por exemplo, o exercício físico sozinho, ele não conseguiu melhorar a sobrevida do paciente. O único fator, a alimentação sozinha não conseguiu melhorar a sobrevida do paciente. O único fator que sozinho melhorou a sobrevida do paciente foi a espiritualidade. Então isso é muito legal, não é? Você pensar, uau, realmente isso funciona, né? Isso funciona. Talvez o que a gente precisa a gente não sabe como funciona. Eu vejo que, ontem eu estava lendo um trechinho do Yogananda, né? E achei muito lindo uma frase dele, né? Ele estava falando justamente sobre materialismo. E aí ele fala o seguinte... a ciência devia se preocupar com o que realmente as pessoas estão precisando saber. Como que a gente pode melhorar o sofrimento humano? Quais são os diversos tipos de sofrimento humano e como que a gente pode melhorar? Quais são os recursos que a gente pode usar para melhorar? Ou será que tem um recurso único? Ou a gente pode usar mais de um recurso? Então ele traz isso e fica muito, muito incrível essa fala e esse trabalho dele, porque fez todo sentido para mim. Como nós estamos usando a ciência? A gente está realmente usando ela para embasar uma melhora da qualidade de vida e do sofrimento humano, ou só para embasar um paradigma, que é o paradigma materialista. Quando a gente foge do paradigma materialista, vem todos os confrontos, né? Então a gente tem que questionar isso, e a gente está vendo muito isso. Muito, muito mesmo, quanto tem sido questionado tudo aquilo que foge do paradigma materialista, e o quanto a gente precisa olhar para isso como questionadores também, né? E não como dogmáticos, porque a gente pode ser muito dogmático e isso ser extremamente desconfortável e difícil mesmo, né? E pode trazer muitos malefícios mesmo com relação ao dogma, porque a gente, quando a gente está no dogma, a gente não olha tudo aquilo que é possível para além do dogma, né? Então, como fazer esse casamento para que ele seja fluido? O que a gente geralmente faz de errado? O que vocês fazem de errado? O que vocês mais fazem de errado é temer falar sobre esse assunto, ou temer trazer esse assunto para o tema da sua consulta, ou acreditar que não é possível. Então, a primeira coisa que a gente vê é você querendo trazer esse assunto, mas achando que ele é impossível de ser dito, é impossível de ser trabalhado, e, enfim. Então, o primeiro ponto realmente é você trazer esse assunto não como um tabu. Para que isso aconteça, é importante que você desmistifique esses tabus em você. E o principal ponto que a gente precisa desmistificar é o ponto do julgamento, de acreditar que alguns tipos de manifestação ou de vivência espiritual são melhores do que outros, são mais verdadeiros do que outros.
Por mais que dentro de nós a gente tenha conhecimento da nossa verdade, daquilo que faz sentido pra gente, não nos cabe, de acordo com o nosso nível de consciência, julgar o nível de consciência do outro. Então, o primeiro ponto, enquanto profissional médico, que a gente precisa saber é isso. A espiritualidade do outro, a gente só tem que fazer uma avaliação. Se ela é coping positivo ou negativo. Ou seja, aquela espiritualidade, a forma como ele vivencia aquela espiritualidade, melhora a vida dele ou piora a vida dele. Entendeu? Isso é o primeiro ponto. Se melhora a vida dele, a gente pode usar aqueles pontos para reforçar questões de saúde, ajudá-lo a vencer questões de saúde que precisam ser vencidas. Se aquele tipo de espiritualidade piora a vida dele, a gente tem que olhar para aquele processo e ajudá-lo a desconstruir crenças ou desconstruir dogmas, né? Como que a gente vê isso, né? Quando piora? Eu vou dar um exemplo de quando piora. Geralmente é fácil ver quando melhora. Eu tive um paciente há muitos anos atrás, ele era um paciente de infectologia, inclusive, não, de infectologia não, porque não tinha nada. Na verdade, saúde mental, né? Eu atendia muitos pacientes que eram de infectologia, mas que na verdade era saúde mental, que procurava a gente porque acreditavam que estavam doentes ou algo assim, né? E esse moço, ele me procurou porque ele tinha, sei lá, 31 anos, ele tinha se divorciado da esposa e tinha saído, né, ficado com outras meninas, com outras garotas, e ele estava com muito medo de ter pegado AIDS. E aí, só que aí quando você vai ver, tem todo um processo de autopunição e culpa pelo divórcio, tem todo um processo que tem a ver com a religião dele, né, com a forma como ele expressava a religiosidade dele, que ele se sentia muito culpado perante Deus por ter sei lá, por ter traído a esposa, por ter arrumado outra pessoa, por estar curtindo a vida. Então, como ele sentia tanta culpa, ele achava que ele seria punido com o HIV. Então, ele tinha todo esse processo, assim, que vinha dessa culpa e autopunição, muito ligado à forma como ele vivia a espiritualidade dele. Então, ele tinha um coping espiritual negativo, ou seja, a forma como ele vivia a relação com a espiritualidade dele fazia mal para ele, não fazia bem, entendeu? Quando faz bem, a gente percebe, mas a gente também é importante a gente identificar esses momentos em que aquilo não faz tão bem assim, né? Em que aquilo precisa ser ressignificado. Como que a gente pode mostrar isso para paciente de diversas formas, mas eu gosto muito de fazer perguntas. Eu não gosto de falar para a pessoa que aquilo é certo ou errado, porque dentro do nível de consciência dela, aquilo é o bom para ela. Mas eu vou fazer perguntas se aquilo está fazendo bem para ela, se aquele sentimento, se ela acredita que aquilo é o divino, né? Seriam perguntas que eu faria. Mas enfim. Então, uma das primeiras questões que a gente faz é temer abordar o tema. Mas para que a gente possa abordar o tema de forma consciente, a gente precisa também crescer em consciência interna em relação àquele próprio tema, né? Esse é um ponto. Outro ponto é aquilo que eu já falei, né? É julgar muito a partir da nossa percepção de espiritualidade. E o terceiro ponto é ir para o extremo oposto, né? É trazer para aquele paciente que às vezes não está pronto para né? Ele está realmente no paradigma materialista, ele está procurando um médico ali para olhar isso, aquilo, outro, e eu começo a trazer coisas e questões para ele que ele nunca ouviu falar, ou que ele não quer acessar, ou que ele não está pronto para acessar naquele momento. Então, são questões que a gente não pode, que a gente vai pisando em ovos, mas é tão legal porque a gente vai aprendendo a fazer à medida que a gente vai fazendo, sabe? A gente vai aprendendo a falar sobre esse assunto, a gente vai aprendendo a trazer esse assunto pro paciente, né, para aquela pessoa. Enfim, é isso. Então, como que a gente pode trazer essa junção dos dois temas para dentro do nosso consultório? O primeiro ponto é entender que eles são duas coisas que podem se unir, mas que eles são diferentes, certo? A gente não tem como colocar tudo junto, a gente não tem como colocar questões que são da espiritualidade para a forma que o método científico se propõe a ser, para que ele consiga provar aquilo, não tem como, né? É impossível. Então, quando você fala de Reiki, por exemplo, que é um caminho de um tratamento que envolve espiritualidade e que é antigo, né? O Reiki, ele hoje ele se coloca como reconhecido diante da Organização Mundial de Saúde, justamente por ter... Não, os estudos não sabem o que é o Reiki, mas sabem que é possível comprovar o estado de bem-estar que a pessoa vive
né? Depois de sessões, né? Depois de sessões de reiki, por exemplo. Então você consegue comprovar o resultado, não exatamente o que é aquilo, né? E aí a gente tem o reiki, por exemplo, que é um tratamento que tem um embasamento também espiritual. Como que a gente vai usar, como que a gente, da perspectiva que a gente tem de ciência hoje, materialista, a gente não tem como falar que aquela energia das mãos e tal existe. Então, de uma perspectiva de ciência materialista, mas de uma perspectiva de olhar para o todo, para o campo, para a percepção do espírito e tal, a gente vê, a gente sabe que existe. Então a gente não tem como realmente colocar. A primeira coisa que a gente precisa saber é ser realistas e entender que são coisas diferentes, né? Que a forma. Não estou falando que a ciência vai ser sempre assim, né? Por exemplo, na antroposofia a gente fala muito ciência espiritual, que é outro método de avaliação, que é o método goetiano que a gente usa, que é o método científico que a gente usa. Que é um método que também olha para esse lado espiritual. Mas, dentro do método científico clássico cartesiano, ele é um método que sustenta o materialismo. Então, não tem como a gente falar a partir desse método que a energia, daquela forma como a gente acredita, que os 4 corpos, que os 8 corpos, que os 10 corpos, eles existem, entendeu? Então, um ponto que é importante para o nosso casamento bem feito dessas duas ideias é a gente entender que em alguns pontos a gente não vai conseguir fazer essa junção e que a gente precisa ficar em paz com isso, porque o nosso problema é que a gente não fica em paz com isso. A gente acha que, então eu sou uma charlatã, então isso tudo está errado porque eu não consigo fazer essa junção. Não, eu não consigo fazer essa junção por agora, nesse ponto aqui. Mas isso não significa que essa junção não esteja sendo feita de alguma forma, entendeu? Em pontos que a gente desconhece, né? Então, assim, o mais importante é pelo bem do todo, pelos resultados e pelo crescimento e amadurecimento da medicina. A gente vai ter um momento mais pra frente, que nem eu vou ver provavelmente, em que nós não teremos uma separação da medicina do corpo e da medicina da alma. A gente não vai ter uma separação, porque essa separação simplesmente não existe. Mas nesse momento, no grau evolutivo que a gente vive, a gente precisa aceitar que a nossa medicina hoje, ela cuida do corpo, né? Então, como que a gente pode trazer o máximo possível disso e participar? A gente, na verdade, a gente está participando de um projeto um projeto que realmente é para transformar a base da medicina. Então, para ficar num lugar de mais verdade, que a verdade ela é a integração do todo, na minha percepção, e acredito que na de vocês também. Então a gente está trabalhando junto para isso, né? Só que é um trabalho que a gente vai começar agora, vamos colher muitos frutos, mas com certeza os frutos, mesmo quem vão colher, vão ser as pessoas que virão depois da gente. E que bom que a gente pode trabalhar. Quantos frutos a gente não colhe das pessoas que vieram antes de nós? Que bom que a gente pode pensar em deixar um legado nesse sentido. E quantas vidas a gente impacta quando a gente faz algo que realmente traz uma verdade interior, quando a gente não fica só no mais do mesmo. Então, uma coisa que a gente precisa para se motivar é justamente acreditar na coerência desse processo, na coerência desse projeto que eu tenho. Eu tenho um projeto que ele é coerente, o mundo precisa desse projeto agora, né? Então, essa coerência, essa confiança, ela faz tudo fluir mais, com maior direcionamento. Então, o primeiro ponto, né, para as coisas darem certo nesse casamento de ciência e espiritualidade, é entender que alguns aspectos, a ciência tal qual nós a conhecemos hoje, ela não vai chegar e que tá tudo bem, né? Não significa que você é uma charlatã, porque com certeza se você ficar lendo algumas postagens de vários colegas, você com certeza vai se sentir uma charlatã. Pessoas que às vezes você respeita, você considera, mas que olham para tudo isso que a gente tá desbravando e acha que isso tudo é charlatanismo. Então, entender que são diferentes, entender que a gente vai conseguir chegar até um nível. Se a gente for passar para outro nível, a gente vai ter que trabalhar de outra forma, né? Com programa terapêutico, com nossa parte terapeuta, e tá tudo bem também, porque em alguns níveis isso não existiria separação. Talvez a gente separe isso aqui justamente para não ter problemas e para andar conforme o mundo, né? Em alguns pontos é importante a gente andar conforme a gente não consegue chegar a muitos lugares se a gente não andar conforme o mundo.
Eu tenho vivido isso na prática, né? Tem uma coisa que uma vez o meu marido me contou que eu acho que ressalta muito isso, que é o Jamie Oliver, né? O Jamie Oliver, que é um grande chefe, né, de cozinha, não sei se vocês conhecem. Ele é fã do Jamie Oliver há muitos anos, sempre acompanhou essa parte de culinária dele e tal. E o Jamie sempre foi, né, um cozinheiro orgânico, né, de ir lá pro meio do mato, pegar as coisas frescas, de cozinhar ali na raiz, de pegar a base da consciência da comida mesmo, da alimentação saudável. E ele fez um trabalho mais recentemente, em que ele entrou, eu não me lembro se foi na Coca-Cola, foi alguma dessas empresas assim de multinacionais alimentícias que ele entrou para trabalhar lá dentro, né? E aí as pessoas questionaram, como assim você vai entrar nesse lugar? É tipo uma sadia, sabe? Não tô falando que é sadia, mas tipo, como se fosse. Como assim você vai trabalhar nesse lugar? Você que tem um projeto totalmente diverso. Ele falou, se eu não entrar nesse lugar, eu não vou conseguir... eu preciso estar nesse lugar justamente para mostrar aqui que o outro funciona. E é a mesma coisa, a gente precisa estar no lugar de médico ainda, para mostrar que algumas outras abordagens também funcionam, entendeu? Então, eu já pensei em tirar a roupa de médica muitas vezes, já quase tirei, já pus de volta. E aí eu falo, mas peraí, aí me vem sempre essa pergunta, por que eu tenho que mudar de título para fazer uma coisa que faz parte de cura, assim como o médico faz? Por que eu tenho que ser outra coisa, não posso ser médico? Então, essa é uma pergunta que eu sempre fiz, e eu sabia que se eu deixo isso e vou para outro caminho totalmente assim, é como se eu estivesse validando isso, né? Validando que o médico tem que ser de um jeito e que o terapeuta tem que ser de outro jeito. É como se eu estivesse validando isso. E eu não quero validar isso, porque eu acho que isso é passado, que a gente vai trabalhar assim ainda, porque a gente precisa, mas que a gente vai cada dia mais fazer a junção desses conhecimentos, entendeu? Então, a Luciana que vive sonho, que tem uns sonhos diferentões comigo, né, Luciana? Sempre trazendo alguma mensagem nos seus sonhos. Então é isso, né? A gente olhar para esse lugar dessa junção com amor e falar, não, peraí, tá tudo bem também. Tá tudo bem se eu tiver que separar e tá tudo bem se eu tiver que juntar. A gente não pode ficar criando problema pelas pequenas coisas. A gente já tem muita coisa para resolver, né? Enfim, eu acho isso, né, gente? Mas às vezes na prática é diferente, né? Bom, então esse é um ponto. Uma imagem, ela diz muitas coisas, né? As imagens, assim, a gente tem que valorizar o poder de uma imagem. Então, quando a gente cria uma imagem de uma medicina já mais aberta, mais ampla, a gente já está criando essa medicina, entendeu? A primeira coisa que a gente mexe, quando a gente consegue mexer numa imagem, que a gente olha para um negócio e aquilo muda, aquilo já está construindo algo novo. Bom, segundo ponto, outras formas de introduzir esse conhecimento dentro da... Bom, o que eu falei primeiro, né? Nem esqueci. Segundo ponto, assim, introduzir esse conhecimento da espiritualidade dentro do seu consultório. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma aula que eu dei aqui ontem, que eu falei muito sobre isso, para pegar só alguns pontos. Mas conseguir colocar isso, como que eu sugeriria que isso fosse feito, né? O primeiro ponto é a gente falar sobre o assunto com o paciente. Então, a gente realmente ou colocar no nosso... A gente pode colocar no nosso portfólio de apresentação, né? De apresentação da nossa... Portfólio não, de apresentação não, mas no meu roteiro pré-consulta, eu coloco lá como que você tem alguma religião ou como você vive a sua espiritualidade. Eu coloco essas duas perguntas lá. E aí tem todos os tipos de resposta. Eu tenho religião ou não, eu vivo minha espiritualidade de forma tal, assim, assado, ou não, estou distante da minha espiritualidade. Então, colocar às vezes ali já vai dar uma abertura para começar um projeto ali, né? Para começar uma conversa ali, uma conversa sobre espiritualidade ali. Então, se eu já falo sobre aquilo no roteiro pré-consulta, eu já abro para a pessoa trazer também aquilo. E na hora da consulta eu posso voltar a esse tema. E eu não preciso voltar a esse tema, de uma forma desconfortável. Eu posso simplesmente abrir esse tema e deixar aquilo fluir, né? Uma das coisas mais difíceis que a gente vive
é quando o próprio paciente traz o tema, né? Às vezes de uma forma bem assim, incisiva ou meio que descompensada, coisas do tipo, doutor, eu tenho um processo, eu sou médium e eu tenho visto muitas coisas e tal, isso está me afetando assim, assim, assado. O que a gente como médico vai tender a fazer? Sei lá, dar um diagnóstico de esquizofrenia, alguma coisa assim, né? Ou mandar para o psiquiatra. Será que a gente não deve ouvir e acolher? Nesses casos assim, a primeira coisa eu vejo que é ouvir e acolher, sem julgamentos, né? Sem julgamentos, assim, ou e tateando aquilo, porque entre entender a saúde e a doença, né? Mas sem julgamento mesmo, e tateando aquilo, tateando aquela conversa. Eu sempre fui boa de me sair bem, de me safar nessas conversas, de saber, mas é porque isso é uma coisa muito fluida pra mim, né? Trazer esses temas assim. E aí, mas isso pode acontecer, né? Eu tenho uma aluna que ela veio pro programa porque ela teve um processo assim parecido, ela foi despertar da vida dela, começo do ano. Ela estava atendendo uma paciente e a paciente virou para ela e falou assim, olha, é o seguinte, eu tenho duas coisas que eu preciso te falar, eu tenho um segredo, que eu preciso te contar, contou um segredo para ela, aqueles segredos assim da vida, e eu tô sendo muito atormentada por presenças espirituais e tal. E aí ela falou que ela ficou tão perturbada com aquilo que ela não sabia o que falar para a paciente, ela não sabia o que fazer. Só que ela percebia ali na consulta que tinha algo a mais, assim, que tinha realmente alguma coisa acontecendo com aquela mulher, que não era só loucura da cabeça dela. E aí, como ela não sabia lidar com aquilo, quando ela viu, né, assim, eu conversando naturalmente sobre espiritualidade, ela falou, não, essa pessoa aí pode me ajudar. E a primeira coisa que ela trouxe foi isso, nossa, eu fiquei chocada quando eu percebi que aquela mulher trouxe aquele tema dentro da consulta. Eu não sabia o que fazer com aquilo, mas eu tinha certeza que ela não estava mentindo, né? Então, e que ela não tinha enlouquecido. Então, é incrível a gente poder se abrir para isso, assim. Não, como eu falei, primeiro ponto que eu falei ali para vocês, sem julgamento, né? Sem olhar da nossa perspectiva do que é certo ou errado nesse nível, porque a única coisa que a gente precisa saber é se tem cópia espiritual positivo ou negativo, se aquilo ajuda ou atrapalha a vida daquela pessoa. Então, essa foi uma dos pontos assim que me marcou muito dessa história de falar sobre o tema, de acolher o paciente que traz esse tema, né? Acolher mesmo o paciente, ouvir o que ele tem a dizer, né? E eu gosto muito de saber que existem caminhos onde eu vou poder trabalhar isso dentro do... É tudo uma construção, sabe, gente? É uma construção muito pessoal. Cada um de nós tem um tempo, vai chegar nesse lugar num momento, e as coisas vão chegando, entende? Porque tem muitos fatores que estão envolvidos no adoecimento. E um dos fatores realmente é essa condição de que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e não o contrário. Então a gente tem que cuidar de todos esses aspectos. Isso é um processo evolutivo, que na nossa vida não vai acontecer de uma vez, nem na vida das pessoas e nem no mundo. Então a gente está evoluindo junto, a gente está construindo essa nova conversa, a gente está construindo esse casamento, como eu falei, né? Ponto, voltando. Uma outra forma de construir esse casamento é trazer, e aí a gente já entra mesmo na parte mais integrativa médica, é trazer algumas práticas que vão levar a pessoa para uma espiritualidade dela, né, para entrar em contato consigo mesmo e com o seu divino. Então a gente pode fazer isso através de meditações, de respirações, de perguntas, de conversas, né, de visualizações. Tudo isso a gente pode usar e trabalhar com meditação, né, guiada. Tudo isso vai ajudar a pessoa a entrar em contato com o seu eu, né, com o seu eu espiritual. Então, eu falo que a gente tem dois caminhos para fazer esse casamento. A gente tem o caminho raso, mas necessário, tá, gente? Porque o caminho raso, ele é importante pra gente aprofundar. A gente não vai numa piscina, a gente não entra no mar pelo raso, então a gente vai primeiro pelo raso, pra depois a gente mergulhar. Então, no caminho raso, a gente vai usar aquilo que a ciência já nos libera pra usar, né? Anamnese espiritual, avaliação se o corpo espiritual é positivo ou negativo, trazer estudos para aquela pessoa, para que ela possa acessar esse processo dela de importância da sua espiritualidade. Isso é o caminho raso, que é muito importante, que é o primeiro processo mesmo
de entrar em contato com esse assunto. E aí a gente pode ir para o caminho profundo depois. O caminho profundo a gente entra mais nessa parte integrativa, com meditações, com visualizações, com conversas mais profundas, né? Que você vai que a pessoa vai trazer aquilo e você vai acolher aquilo. Então, esse caminho profundo, eu falo para vocês que é o caminho mais vibracional do processo, né? Quando eu trago medicina da alma, que eu trago do Dr. Bach, é um caminho vibracional, um caminho da alma, é tratar a alma, né? E a alma, assim, ainda é um dos nossos aspectos, né? É todo o nosso aspecto, né? Então, dentro da filosofia do Dr. Bach, a alma é o nosso eu verdadeiro. Então, a gente tem um eu, a primeira grande verdade lá da filosofia dele, né? A medicina sofre muito, né? Depois que se divorciou da filosofia, como diria nosso querido Hipócrates, professor primeiro. Então, como diz Hipócrates, nosso maior problema como médicos hoje é a gente não caminhar com uma filosofia nos amparando. Então, como a gente não tem uma filosofia, a gente caminha mesmo só no sentido material. E é totalmente diferente, por exemplo, da medicina tradicional chinesa, que tem um caminho, mas tem uma filosofia junto. A antroposofia tem um caminho e uma filosofia junto. A Ayurveda tem um caminho e uma filosofia juntos, né? A homeopatia é muito parecida com a medicina convencional. Ela também não tem uma filosofia que a sustente. Ela tem algumas visões de mundo e tal, mas não a filosofia mesmo que a sustente. Bom, então dentro da filosofia do Dr. Bach, que foi médico também, ele fala, a primeira grande verdade que ele traz, a minha primeira grande verdade existe um corpo, que é o nosso eu, existe uma alma, que é o nosso eu real, existe um corpo, que é o nosso eu inferior, que é a nossa personalidade, que é onde a alma, que é o terreno da nossa alma para experimentar a vida na Terra. E existe um eu superior, que é a nossa parte divina. Então, nós somos compostos pelo menos desses três. Se a gente for para a antroposofia, são 4. A gente tem o corpo físico, o corpo vital, né, que é a vitalidade, que a gente não vê, mas a gente sente. Hoje eu estou com mais disposição ou não. Então, é um corpo vital. A gente tem o corpo astral, que é essa parte da alma, que é o corpo anímico. E a gente tem o eu, que é o eu, né? Quem eu sou de verdade. Então, cada uma das filosofias são sustentadas por percepções diferentes do ser humano. Dentro da Kundalini Yoga, que a gente tem uma filosofia também, são 10 corpos. Corpo físico, corpo da alma, mente positiva, mente negativa, mente neutra, corpo radiante, corpo etérico. Então, assim, cada uma das filosofias traz informações diferentes, entendeu? Como a nossa medicina não é amparada por nenhuma filosofia, quando eu entro nesse caminho profundo que eu chamo, eu vou para um caminho de outra cosmovisão, de estudar outra visão de mundo. Então eu posso fazer isso, trazer a ciência e a espiritualidade juntas, ou pelo caminho raso, que foi esse que eu ensinei vocês, que a gente vai realmente começar por ele, trazendo ali o conhecimento da ciência mesmo, né, da anamnese espiritual e tal, ou o caminho profundo, que é quando a gente entra em alguma dessas filosofias e mergulha nelas e usa os seus conhecimentos para afetar positivamente e tratar nossos pacientes, né? Então a gente tem pelo menos esses 2 caminhos para a gente também trabalhar a ciência e a espiritualidade. E por fim, independente de como a gente começa esse casamento, ou como comecemos esse resgate, ou como a gente comece, gente, eu tô meio dislexa hoje, ou como a gente começa esse caminho, ele é um caminho que eu chamo de caminho de volta para casa, que é o caminho do resgate da essência da medicina. Então a gente está fazendo esse caminho de volta para casa. A gente ainda não chegou na casa, porque talvez a casa nem exista. A gente tem talvez o legal seja o caminhar, e o processo interessante que a gente tem de aprendizado esteja no caminhar. Então a gente precisa principalmente entender que nesse conceito nós estamos fazendo uma caminhada evolutiva juntos. Então não vai ter um fim agora. Não vou chegar num lugar que eu estou totalmente pronta e perfeita nesse assunto. Não, é um processo evolutivo, assim como a ciência também é um processo evolutivo, assim como tudo é. Então não queiram resultados fechados, porque tudo é um processo evolutivo, entendeu? Bom, então a gente falou sobre isso aqui hoje, sobre esse casamento da ciência e da espiritualidade no consultório autêntico. Por que eu falo do consultório autêntico? Porque, como eu falei para vocês,
não é porque é o melhor lugar, mas é o lugar onde eu ainda consigo ter uma dignidade para atender com tempo, com qualidade, com a remuneração adequada e com podendo abordar e falar e trabalhar todas essas questões, esses temas que eu gostaria de falar e trabalhar em qualquer lugar onde eu fosse trabalhar, entendeu? Bom, então é isso, né? Ficamos por aqui e a gente se vê amanhã de novo e continuamos nossa conversa amanhã, tá bom? Então, bom dia para vocês.